Na nossa aulita de Bluetooth, a gente tinha falado sobre as scaternets, sobre o modelo de comunicação síncrona e assíncrona, agora a gente ia falar sobre os codes, né? O Bluetooth é dividido, a banda base dele, o formato do pacote é dividido em 3 tipos de código de acesso. O CAC, o DAC e o IAC, onde o CAC é o Channel Access Code, que é o que vai identificar a Piconet, o DAC é o Device Access Code, que é usado para formar a conexão, e o Inquiry Access Code, que é usado para achar os rádios. Então, quando a primeira vez que você está buscando um dispositivo Bluetooth, a primeira vez que você está sincronizando um dispositivo Bluetooth, você vai fazer um Inquiry Access Code. Uma vez que você já sincronizou pelo menos uma vez, você consegue conectar usando só o DAC, o Device Access Code, e o CAC é quando você já está em formação. Então ele tem estados diferentes para a formação do pacote, significando o estado. Então isso aqui é uma máquina de estados que a gente vai utilizar. Né? Então, esse primeiro estágio é muito demorado, esse estágio aqui é mais rápido. Então, o que a gente faz é sempre guardar informações do Inquiry Access Code na memória para sempre ressincronizar. Então, quando o seu teclado conecta rápido, ou o teu celular conecta rápido, Você deve esquecer dispositivo do IAC? Você deve esquecer dispositivo? Você apaga os dados do IAC. Cabeçalho, o endereço ativo é de 3 bits, sendo que 0 é de broadcast. Ou seja, na verdade, o endereço do mestre é 0, né? O seu broadcast é sempre usar do mestre. E esse endereço ativo, por isso que a gente só tem 7 elementos numa rede Bluetooth, mais o mestre 8. O tipo de pacote, flow e NAC. Ou seja, o que acontece é o seguinte, o Bluetooth é o único dos grandes protocolos que ainda é stop and wait, né? E trabalha com o conceito de IAC e NAC, número de sequência e um código de proteção de erro que é bem parecido com o CRC. Os tipos de pacote de controle são os IDs, null, poll e FHS, que é de frequência, pacotes de voz e pacotes de dados, cada um com tamanhos distintos. Então, o tipo de pacote, o poll é a requisição do mestre ao escravo, como eu falei, esse é o processo de folheamento do mestre, perguntar ao escravo se ele tem algo para transmitir. O FHS é o cara que vai dar a informação do clock e endereço do mestre, que é o que o mestre vai usar para fazer o hopping frequency, o salto de frequência do Bluetooth. O ID contém apenas o código de acesso e é usado nos procedimentos tanto do IAC quanto do DAC. O nulo, que é só para dizer que a banda se mantém. Fala, crianças, diga. Qual o tamanho do meu problema? É só que Diga. esse menino veio da UF falar contigo e aí... Tudo bom? Tudo. Entra aí. Esse é o menino do Henrique. Do porco. Do porco. Não, ele veio aqui na semana da computação, falou que ia com o seu laboratório e se mandou o Gabriel apresentar as coisas para ele. Tá, então senta aí, juntos são bons. Então assim, o payload, né, o cabeçalho do payload é indicado qual o nível da camada física da stack Bluetooth que eu estou usando, que é o LMP do L2CAP. Ou eu vou ter a mensagem a nível de LMP, ou L2CAP sem fragmentação, com fragmentação ou qualquer outra coisa. Então o Bluetooth é bem idiota nesse negócio, só dizendo o nível. Controle de fluxo a nível do L2CAP, ou seja, vocês podem pensar que o Bluetooth trabalha o controle de fluxo de uma forma, é o TCP, é o RDT 2.0 no TCP. Né? Quando vocês vão lá olhar o livro do Kurosa, esse aqui, o Bluetooth funciona de uma forma muito parecida com o RDT 2.0. Para todos vocês que fizeram redes do período passado ou leram o livro do Kurosa. Nossa. E o payload são os dados e um CRC. Então a operação do Piconet é, na verdade, manipular estados da minha operação. Então, o meu canal é sempre caracterizado pelo mestre, que é o clock e o MAC, né? Então, os saltos de frequência e o código de acesso são dados pelo endereço do mestre. O clock do mestre vai fazer os cálculos, o salto de frequência e a temporização. O endereço ajuda na sequência de salto e dá o código de acesso. Então, essa soma de endereço mais clock é que vai identificar a Piconet. Cada Piconet, teoricamente, salta num único clock. Cláudio, mas pelo princípio mágico do MMC, pode ser que tenha tudo errado. E aí, o que eu faço? Resumo. Deixo dar errado. O Bluetooth parte do pressuposto que dar errado faz parte do jogo. Eu controlo o tráfego através do pooling. Defino o mestre, é o cara que inicia a conexão. Eu tenho o mestre e o escravo para unidades idênticas, que são uma questão de papel, né? E eu posso intercambiar ao longo do tempo.
E eu tenho, na verdade, dois estados, o standby e o connection. Você falou de ACK, DAC, CAC, você é maluco? Sou. Mas nesse caso, o estágio de connection é que vai se dividir em subestágios que o IAC e o DAC vão fazer toda a diferença. Esses subestágios vão ser o page, basicamente o page inquiry, e no page inquiry a gente vai trabalhar um pouco essa diferença desses subestágios. Então essa é a máquina de estados. Eu estou em standby. Do standby eu posso ir para o connection, do connection voltar para o standby, mas eu sempre vou do standby para o inquiry, do inquiry, aqui está errado, eu nunca vou direto do inquiry para o connection, eu vou do inquiry para o page e do page para o connection. Tá? Então eu saio do standby, eu posso estar em standby e ir para o inquiry, ou estar em standby e ir para o page. Eu posso estar em connection e voltar para o standby. Então tudo que eu faço é transição de estados. No standby é esperando a conexão, é o estado inicial, é o modo low power, é quando o meu dispositivo não está em uso. O modo inquiry é a busca de rádios que queiram se conectar, aquele primeiro momento de sincronização, isso pode levar até 11 segundos e 25. Por isso que o Bluetooth de todos os protocolos é o mais devagar, mas é barato. O page é quando eu já conheço o salto de frequência e o endereço do mestre, então tudo que eu tenho que fazer é mandar uma mensagem no mesmo salto de frequência que ele. Ah, Cláudio, mas como é que eu sei qual parte do salto de frequência está? Eu não sei, eu testo. É por isso que ainda demora, às vezes, para você se conectar um pouquinho. Quanto mais vagabundo o teu teclado, mais tempo demora. E o connected é quando eu já estou ativo trocando dados, ou seja, o teu mouse e o teu teclado estão trocados. E o mestre e o escravo vão poder trocar pacotes, porque eles usam o mesmo código de acesso ao canal e o clock do mestre. E esse esquema de saltos é o channel hopping, ou seja, eu salto na frequência, trocando esses canais em tempo real. O estado default é o estado standby, onde eu só tenho o clock nativo, eu não me comunico, não faço mais nada. E não há interação com os dispositivos. Então, o computador deixa esse estado para ir para page ou para inquiry. Na etapa de inquiry, eu tento descobrir todos os dispositivos numa área de alcance. Como é que eu faço isso? Eu salto em todo o salto de frequência possível e inimaginável. Cláudio, isso é estúpido. Isso é bem idiota. Mas é idiota mais fácil, porque como é que eu faço isso? Um loop de instrução, é um salto. É uma instrução de incremento e uma instrução de jump condicional. Duas instruções em assembly. Cláudio, por que a gente faz isso em assembly? Por que a gente faz isso em assembly? É para ser rápido, é para ser barato, é para ser simples. Exatamente. Então, né? E a partir desse momento eu estou usando IAC. Eu quero ir para essa busca contínua me faz determinar quem vai ser o dispositivo que talvez seja o mestre. O cara que quer ser mestre, ele manda inquiry. O cara que se define como escravo, inquiry scan. Cláudio, por que o dispositivo não gostaria de ser mestre? Porque mestre consome energia. Então é muito provável que o teu notebook esteja mandando inquiry e o teu teclado inquiry scan. E uma vez que eu já descobri quem é o mestre, isso não quer dizer que eu estou na rede. Porque eu não sei se esse cara está já com 7 dispositivos, eu não sei se eu tenho frequência. Então eu estabeleço uma etapa entre o mestre e o escravo. Estou usando o DAC, o mestre manda page, o escravo manda page scan. Se nada é conhecido, eu tenho que fazer inquiry e page. Se eu já conheço alguma coisa, faço só o page, e é isso que eu faço nesses dados. Então, a gente vai ver isso aqui com frequência. No estado de inquiry eu começo a mandar broadcast de ID. O que é broadcast de ID? Nada. É simplesmente transmitir. Porque toda vez que eu transmito no rádio sem fio, é sempre broadcast. O meio sem fio não tem direcionamento. Principalmente no Bluetooth. Contendo código de acesso e usa a sequência... Então, eu tenho uma frequência de salto que é específica da faixa do inquiry. Então, isso é um pouco menos idiota do que a gente tinha pensado, porque, na verdade, eu tenho um salto padrão. Isso é definido pelo padrão, 802.15. Fala, crianças. Vai trabalhar, pegar o computador e assistir. Então, cafecito. Tá. Deus te abençoe. E faz um favor também, na minha mesa... No lado esquerdo, gaveta, a terceira gaveta, a gaveta mais próxima do chão, tem os cadernos de prova. Você pode comigo? Não, eu sou em branco. Eu acho que vão fazer prova. Vai ter prova agora? Não, agora não. Assim, na próxima turma vai ter prova. Então o que eu estou fazendo assim? Todas as reuniões... Não, cara. Linguagem de programação, eu estou fazendo projeto. Tem uns projetos maneiros. Tem a galera, tem os meninos que estão fazendo o Tinder de professor, né, para você saber fazer a tua grade de horário, usando Flash e Python. Eles deviam fazer um novo carrasco com uma mata tipo Tinder. Mas é isso que eles estão fazendo, porra. Acabei de falar, cara. Presta atenção. Tem que roubar ideia. Hã? Tem que roubar ideia. Então faz mais rápido, pô.
Vai mais rápido e faz em Kiwi, que já põe na App Store. Não sei, cara. Você pode ficar. Você Pode, pode. Assim, enquanto tiver cadeira, todo aluno pode ficar. Eu nunca deixo o aluno para trás. Então, o cara que está em QueryScan fica simplesmente ouvindo. Ou seja, se eu quero me conectar, quando eu mando algo me conectar, ou seja, eu estou no meu device, eu faço lá para fazer o scan do meu device. Então, o teu teclado Bluetooth, ele simplesmente liga. Ele está em QueryScan. O teu computador, ele começa a fazer a varredura. Ele está em estado de inquiry. Então, o cara que recebe o pacote de ID, ou seja, recebeu a conexão do dispositivo computador, né, vai passar para a entrada de Query Response e envia o pacote de FHS fornecendo o endereço e clock. E os caras vão passar para o paging. A etapa de paging é um pouco mais complicada. O mestre vai querer conectar com o escravo vai acordar periodicamente em page scan, ou seja, isso é periódico justamente por aquela questão que a gente viu do salto de frequência, né, que nos slots pares está o mestre, nos slots ímpares estão os escravos e cada um deles um slot ímpar diferente. Então, o problema é que os clocks não são sincronizados, então eu não sei quando é que esse desgraçado acorda, mas eu vou ter que ter um salto de sequência, uma sequência de salto próprio do page que facilita essa busca, que é bem menor que a do inquiry. E a estimativa do clock do escravo foi determinada e eu já tenho o FHS. Então eu tenho o FHS sem o page, então eu consigo chutar onde é que esse cara vai ter. Carlos, quer dizer que isso pode estar errado? Vocês já experimentaram tentar sincronizar um teclado e demorar um pouco até aí? Quanto mais vagabundo o teu dispositivo, mais tempo isso demora. E eu posso ter essas estimativas erradas e ter que esperar mesmo. Então não tem muito jeito. Já o cara que está no mesh, tem que sempre estar estimando a frequência do destino, vai enviar um ID transmitindo o código do DAC e convidando o cara para ser um slave. Ele passa para master response, o pacote é enviado à sequência do hop do page, o cara que está no page scan recebe um IAC com o DAC do mestre, responde com o IAC seu DAC e passa para slave response, então a gente está quase se conectando. O que seria estimar? Como é que ele estima? Eu chuto. Ele não estima, ele chuta. Estimar um nome bonito. Baseado em alguma coisa. Olha só, o que é? Eu tenho o FHS e tenho o saldo de frequência do page. Eu sei que isso é uma função polinomial. Então eu tenho um f de x qualquer, tá? Eu tenho um f de FHS e do page, onde isso aqui é um alfa f' de FHS vezes beta g' de P. Onde o FHS é esse negócio aqui e já é isso aqui. Então, na verdade, o que ele faz é chutar. Ele não sabe em que elemento ele está desse salto de clock, mas ele sabe mais ou menos, deu um chutinho para frente, para lá. Então, ele estima. Não é totalmente random, né? Não tem nada de random. É chute mesmo. É um chute bem direcionado. Agora, você pode chutar no... Ou você pode chutar pensando, né? Na verdade, assim, o que eu sempre digo assim, meus alunos não chutam pensando. Em geral, eles fazem chute no random mesmo. É por isso que eu dou prova discursiva. O cara sentar o popote na cadeira e escrever. Né? Porque, assim, mesmo quando vocês for escrever, com perdão da palavra, você que é novo, né? Puta que os pariu, né? Sabe, um negócio totalmente sem pé nem cabeça, que não faz sentido em português corrente. Né? O que eu já peguei de frase sem verbo. Né? É um conjunto de substantivos. Aí eu fico olhando pro negócio, o que é essa porra quer dizer? Né? Aí o verbo vai aparecer no final da frase. Meu Deus, vão estar escrevendo em alemão. E não sabe, né? Tipo, Jesus amado. Então, assim, corrigir prova é teste para cardíaco, entendeu? É um negócio assim que eu olho e fico... Por que, Jesus? Por quê? Calma aí, Thiago mandou mensagem. Thiago mandou uma mensagem, capítulo 4. Eu não tenho ideia do que ele tá querendo dizer. Faltou vendo. Tipo assim, dei drop de pacote aqui, meu irmão. Então, assim, quando eu recebo... Então, no momento que eu entro no Master Response, eu mais uma vez vou mandar usando a sequência do hop do page, eu vou mandar o meu clock, o mestre vai mandar o clock, endereço dele, e aguarda o ID com o arco dos escravos. O escravo recebe esse FHS, envia o ID com o seu DAC na sequência de hop do page, então eles passam para connection. Porque agora o escravo já sabe quem é o mestre dele, já sabe qual é o ID e sequência do mestre, eles já estão sincronizados.
né? Eu sempre tenho esses FHS pré-determinados, que é chamado de Inquiry Hopping Sequence e Page Hopping Sequence, e cada nó vai ter um clock particular e pode demorar para um nó no estado de inquiry, está na mesma frequência no cara de inquiry scan e você não tem escolha, né? Esse processo pode levar até 11,25 segundos, que em redes de computadores é em tempo infinito, né? Se você imaginar que eu posso passar 64K por segundo numa conexão de escada, 64K por segundo vezes 11,1 segundos é quase 1 mega de dados trocados. Para aumentar a probabilidade de descoberta, eu vou alternar em várias frequências simultaneamente, e o mesmo acontece nos estados de page e page scan. Mas mesmo assim demora. Então, a etapa de inquiry envolve vários nós, são vários nós tentando descobrir seus mestres. Na etapa de page é só entre os dois caras se descobriram na etapa de inquiry. Entre o cara que mandou inquiry e o cara que mandou inquiry scan. Cláudio, eu posso ter mais de um mestre numa mesma Piconet? Não. Numa mesma Piconet só um mestre. Numa Scatternet, mais de um mestre. Então, e se dois caras mandaram esse clock? Se dois caras se definiram como mestre, quem é que fica como mestre? Ninguém se pega de novo, né? Inventem uma resposta. Procurem na interwebs aí. Todo mundo tem celular, todo mundo tem notebook, todo mundo tá... Procurem, né? Quando vocês vão ter 5 minutos, você está chutando, eu vou me procurar. E você não tem desculpa, você já fez essa matéria. Há 15 anos atrás. 15. Vocês querem ficar ali dentro ou vocês querem ficar fora? Eu nunca sei. Acharam? 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 Acelera. Olha o padrão, procura no Google. Eu vou querer açúcar nessa. Nossa. A tampa caiu. O que é a tampa caiu? A tampa do bagulho que vira. Aí, o café caiu tudo. Você quer o suficiente? Acho que deve ser. Dá pra ligar uma roupa? Não dá porque tá frio hoje. Até eu tava com frio, pra você ter noção de como é que tava frio. Precisa de mais alguma coisa? Eu tive umas boas 12 horas de sono para poder compensar as últimas semanas. E, ontem eu cheguei em casa, eu entrei em coma. Cara, eu entrei em coma e a Karine não tá aguentando mais o ritmo de fazer 1h30 para ir, 1h30 para voltar de ônibus todo dia. E aí ela falou, eu troco 3 escolas, tem que fazer... Porque quando o trabalho da Karina não é que nem o nosso, que é papel para lá, papel para cá. O dela é corta aquilo, faz aquilo, cola aquilo, vai assar, né? Então, assim, é estressante, não é que é estressante, é fisicamente cansativo. E aí, deu ruim. Aí a gente resolveu que a gente ia voltar pra academia. Eu entrei na academia também. O Iago se cadastrou com o pai dele na academia. 2 velhos. 2 semanas que a gente não vai. A gente só foi lá pra fazer a inscrição. Não, mas eu vou pra uma academia e vou voltar pro Muay Thai. Vou descer a porrada em alguém. Vou apanhar. Provavelmente o segundo. Ontem eu tentei trabalhar. Desisti de jogar Minecraft com o Bruno. Você não tá me orgulhando. Não, depois Mas a gente vai conversar contigo. Hoje depois da segunda conversa com você? Qual é a treta? Em teoria, bom. Eu gosto de coisas boas. Não, eu vou dar a prova 3 horas, gente. Vocês podem entrar. Vocês podem falar. Eu tô me dando o direito de sair daqui antes das 8 da noite. Eu fico aqui muito tempo. Muito mais tempo do que eu deveria. Né? Mas vamos lá. Então, olha só. O que acontece? Na verdade, quando o cara troca o capa... Quando dois mestres trocam dados, mesmo que eles estejam no inquiry, o que tem maior capability ou o que manda primeiro ganha, depende do fabricante. Então isso não é definido, se depende de fabricante para fabricante.
Então vocês vão ver que quando a Microsoft trata esse Bluetooth de uma forma e a Apple trata isso de uma forma. Isso não está definido para mim. Não sei, o que eu falei não era exatamente a coisa mais absurda do mundo. Não. Você só não sabia disso. Esse é o problema. Como assim quem manda primeiro ganha? Ou se você recebe um inquiry antes de você mandar um inquiry scan, se você tá em inquiry scan, você já assumiu. Foda-se. Sou slave. Mas se você mandou um inquiry e recebeu um inquiry, um dos dois tem que se definir como slave. Se você recebeu um inquiry e vai entrar em... Se você recebeu um inquiry, você pode mandar um slave response. Sussa. Se você recebeu um inquiry e mandou um slave response, você se assumiu como slave. Se os dois também tentarem com o slave response, Não. Alguém tem que ser mestre. sim. Alguém tem que ser mestre. Em geral, como é que a gente implementa? O notebook, ele é mestre, ponto. Foda-se. Pronto. Agora, se eu tenho dois com notebooks, assim, porque você pode fazer bridge através de Bluetooth. Como a gente fazia bridge através de 802.11. Aí nessa bridge é que você vai ter que definir. O cara que estabelecer a conexão primeiro, é baseado no clock, né? Salto de frequência. É matemático. Matemática é linda, cara, ela até funciona. O problema é que tem que ver esses filhos da puta da computação atrapalhar a porra toda. A.K.A. Cláudio também, porque... Então, né? Etapa de inquiry envolve vários nós. Etapa de paging é mestre-escravo, mestre-escravo. Então a formação de uma piconete é até 7 etapas de page separadas. E a etapa de inquiry, isso aqui é questão de prova, em geral cobro, né? Eu não vou cobrar porra nenhuma porque eu não vou dar prova disso aqui. Vocês têm que me entregar paper no final, né? Vocês têm que... Não, olha só, o objetivo desta merda aqui, desta disciplina, é que no dia do deadline do SBRC vocês tenham pelo menos um short paper. Você não sabe que dia é o deadline do SBRC? Já está contando negativamente para sua nota. Bullying. Quem sabe ganha, não? Ah, é qual é? Aí, dezembro, né? Isso não é dezembro é dia? Dezembro. Dezembro é dia agora? Você tá vendo? Né? Foi querer dar de malandro? Aí, ó. 25. 25 de Não, dezembro. é a data da realização, isso aí que eu tô vendo agora. 25 de dezembro, isso. Vocês estão assim, deixa eu fazer uma desculpa, uma outra pergunta muito boa, que eu sempre pergunto ninguém. Vocês estão inscritos na lista da SBC? Sim. Então você recebe esse e-mail porque o cara mandou esses e-mails ontem. Você também Você não está, Emily? Agora é mais fácil, né? Eles concentraram tudo no site da SBC, né? Cara, a SBC é... Não, Cara, todo ano, a cada organização tem o seu site. Não. Aí você fica procurando. Cara, eu tô Chega só... no site no ano anterior. Gente, olha só, eu tô em universidade. 3. Eu tô na SBCL, Essa é clássica. na rede Zelle, e vou entrar agora na engenharia de software, porque agora eu vou ver uma pessoa de engenharia de software. Lógico. É o meu nome. Qual é a diferença de Entre o charme e o funk. Paper Registration e Paper Submission? Registration, eu quero submeter! E o submission é o seguinte, quando você tem o arquivo pronto. Em geral, a gente dá uma semana de prazo pro cara saber se ele vai querer, né, entrar nessa ou não. Mas não é o caso da SBC. Da SBC. Porque você não botou mesmo. Não. Vocês já mandaram foda-se, então. 6 de dezembro. Não, os os dois. dois tá 17. Não, de 6 de dezembro nada, vai adiar uma semana, com certeza. Já tá adiado, hoje já tá 17, 23 dentro, assim. Não tô chegando nada, só sério. Ou essa é a proposta de workshop? Não, esse aqui é 2019. Esqueci. Nossa! É o de 2020 que você tá procurando. SBC desse ano já aconteceu. É sempre em maio. Você que é na barra. Vai ser do Vai ser lá na barra. Vai ser do Wilson. Isso. Quem tá organizando é o Célio lá. O pessoal do Célio do GTA. Célio é maravilhoso, eu adoro o Célio. Não, isso aqui são as coisas que eu tenho que fazer enquanto eu estou fazendo prova. Vai ser dia 30 de maio, talvez. Começa finalzinho de maio, comecinho de julho. Vai estar Primeira tarde. vez que eu vejo Vai tá tarde. assim em junho. É porque É sempre em maio. fica muito mais barato, né? Nossa, maio no Rio é bastante barato. Ficou bem mais barato esse ano. Esse aqui eu vou fazer. Sim.
A comunicação de resultado está bem em cima da hora. Está 20 de março. Em cima da hora, 3 meses para dar resultado de paper, Tomás, pelo amor de Deus. 3 meses? Era mais cedo. Era da última vez que eu submeti, eu soube no carnaval. Pelo amor de Deus, vocês estão muito choramingados. Vocês estão muito chorando essa porra. Tá faltando, sabe o que? Tá faltando dor. Tá muito fácil esse mestrado. Vocês estão muito chorando. Tapa de page é rápida, né? Então vamos sair daqui e vamos fazer isso. Então isso aqui é o esquema. Como eu estou em stand-by, mandei o IAC com ID, o mestre manda um DAC com FHS. Entrei no Inquiry Scan Substate, mandei o DAC com FDS, entrei no Page Scan. Mas aí não mandei a resposta porque eu sou um imbecil. Se eu não mandei a resposta, né, deu problema. Então, quando eu mando o DAC ID, perdi, então eu vou mandar o DAC ID de novo, entrei no Page Scan Substate, mando o DAC com FHS, mando o DAC ID, vou ter aqui a sincronização, aí vou mandar o CAC com o Paulo, estou em connection. Então, eu tenho alguns subestados, né, que não são implementados totalmente pelo padrão, como o estado de hold, que permite que eu tenha mais dispositivos na rede se eu botar os caras para dormir. O estado de parque, que é um estado de endereço de economia de energia, onde eu vou criar um sub-endereço. O estado de ativo, né, que o mestre transmite periodicamente para manter a sincronização. Com que tipo de pacote vocês acham que ele transmite para manter a sincronização? Tá falando de podcast? Qual é o tipo de pacote de sincronização de rede sem fio? Bico. É o bico. Pronto. O sniff, que é o de economia de energia, que os escravos só acordam em determinados momentos pré-definidos. O esquema é um esquema de bit alternado, ou seja, um protocolo stop and wait. Correção de erros sem retransmissão, ou seja, que é o HEC, que a gente conversou. Então eu tenho o Link Manager Protocol, que é onde eu vou gerenciar essa coisa, e olha que interessante, isso é nível de camada física. O primeiro protocolo que a gente vai trabalhar é nível de camada física. Por quê? Porque isso está implementado em hardware. Então olha que louco, olha como as coisas são interessantes. Na camada física, normalmente eu estabeleço o protocolo de comunicação. Aqui eu estou botando o controle de acesso ao meio no hardware, na camada física. E o Bluetooth é o único protocolo que faz isso. O único grande protocolo que faz isso. Tem vários protocolos bostas que fazem isso. Mas ele é o único protocolo sério que faz isso. E é um protocolo que já tem gerência de QoS dentro do padrão. Ou seja, o Bluetooth, foi ele que influenciou o 802.11, não o contrário. Porque no 802.11, a gente viu que no 802.11e é que você tem controle de QoS. O Bluetooth já vinha com isso incorporado. Então, apesar das críticas que eu faço ao Bluetooth, eu faço diversos, porque ele é um lixo mesmo, mas ele já tem essa questão de protocolo. Então, o L2CAP é o Logic Link Control Application Protocol, que vai prover os serviços para a camada superior, ou seja, ele está fazendo aqui, né, um link layer para as camadas superiores, sendo orientado à conexão e sem conexão, sendo capaz de multiplexar protocolos. Você fala, Cláudio, para que diabos eu preciso disso? Porque originalmente o Bluetooth foi pensado como, né, canal de comunicação para você trabalhar com modems. Então a camada 1 e 2 seria a responsabilidade do Bluetooth, e ele conversaria com a NLC para se comunicar com questões do IP. Cláudio, mas que bosta! Eu teria agora a operação de segmentação e remontagem, e eu teria um token bucket. Informações que são trocadas no estabelecimento da conexão. Esse processo sairia com 2 filas, né? Com alguns tipos de canais lógicos, sem conexão, e a conexão e o canal de sinalização, onde esses estados seriam aqui bidirecional ou bidirecional. Né? Cada um desses estados, cada um desses canais, referenciados por um canal CID, mas isso é ponto a ponto, então não tem problema. Eu também vou... E aí o resto é tamanho de pacote, né? Comando de pacote. E aí entra, né, meu querido RFID. Então, só para quem está chegando por agora, qual era a organização? Em rede sem fio, eu falei de 802.11, agora que eu estou dando tópicos especiais em rede, a gente está falando de WPAN e WMAN. Então, que horas são? 2 e 4. 2 e 4. Deixa eu dar foto de RFID. O RFID, ele tem uma discussão interessante, né, que o RFID, a primeira patente dele é de 1930. Então, o primeiro uso do RFID foi na Segunda Guerra, para identificação de soldados e inimigos aliados. Em 48, a gente tem
trabalho de Henry Stockton falando sobre a comunicação usando meio sem fio. Né? A primeira patente em 73, em 99 é fundado o Altoid Center no MIT. Então tem um esforço muito grande feito pelo Walmart e pelo Dodge para a distribuição automatizada visando redução de recursos e aumento de vendas, mas o grande representante dessa fase hoje é a Amazon Go. A Amazon Go é a grande representante dessa concretização, da loja sem atendentes, tudo baseado em troca de informação. Isso e o Zona Sul, né? Mentira, tô brincando. Então, os segmentos do RFID mais bobos é controle de fluxo de veículos, né? Animal tracking, isso que a gente já usa, está mais velho do que lá para frente. Animal tracking. Vai estar em casa. Animal tracking. E aqui o Walmart, em 2003, começou a botar, uma expectativa que teria 4 bilhões de tags por ano. O Walmart nunca conseguiu fazer isso. A gente vai verificar o porquê. Então a ideia é que você teria sistemas fim-a-fim, leituras complexas e mercado emergente. Duas coisas impediram. A gente em 2003 não falava em data science. A gente não lidava com grandes volumes de dados. A gente não entendia os desafios de lidar com grandes volumes de dados. Isso aqui é o auge dos bancos de dados relacionais. Então, assim, o topo da tecnologia em 2003 é o Postgres e o Oracle. A gente ainda era ingênuo, a gente ainda estava brincando com esse negócio de Big Data. A gente não sabia como organizar que não fosse uma busca relacional. A gente ainda usava SQL. A gente ainda usava SQL aqui. Não, a gente ainda usa SQL para muita coisa. Mas assim, aqui você só tinha essa opção. Só tinha opção. Então a gente tem duas formas de trabalhar o princípio básico. Inductive coupling, ou seja, eu gero efeito de campo por causa da lei de Coulomb, ou backscatter, que eu alimento o meu leitor e alimento a minha tag e eu tenho troca de dados. Nesse caso aqui, através da lei de Coulomb, eu transformo campo em energia e alimento a minha tag. Claro que a gente sempre quer fazer aquilo ali, nem sempre isso é possível, ou eu consigo lidar com interferência. Então, dados eu troco de forma bidirecional e o leitor vai prover para mim sincronização e energia. Essa é a ideia de que eu consiga trocar informação, mas provejo sincronização e energia. As tags vão se dividir em tipo passiva, semi-passiva e ativa, e onde a energia vai ser provida de forma diferente. A diferença entre a semi-passiva e a ativa é que na semi-passiva eu tenho bateria, mas eu não tenho nenhum leitor, e na ativa eu tenho leitor e bateria. Então a ideia é que eu tenho um EPC, ou seja, um Electronic Product Code. O EPC tem 96 bits, onde eu tenho um cabeçalho de 8 bits, 28 bits para identificar fabricante, 24 bits para identificar objetos e 36 bits para unidades únicas. Então eu teria 268 milhões de empresas que podem categorizar cada uma delas 16 milhões de produtos, com até 687 bilhões de unidades únicas para cada um, ou seja, são alguns milhares de dispositivos por metro quadrado do planeta Terra. Então a ideia é que isso não acabe antes da tecnologia acabar. Como a tecnologia já está morrendo, então a gente deixa para lá. 4 níveis: low frequency, high frequency, ultra high frequency e microwave. Ultra high frequency é o que a gente usa para cá, low frequency é o que a gente usa para tag. Taxa de leitura de 800 leituras por segundo. Então, assim, mais uma vez, da mesma forma que a gente ainda não conversou sobre isso, mas a gente vai falar sobre 802.15.4, que é o Zigbee, né? O RFID inaugura uma nova categoria de dispositivos cujo eu não estou preocupado com o throughput. Os meus throughputs são baixos, eles podem ser baixos, isso não importa. Eu não estou querendo grandes volumes de dados, eu quero grandes volumes de dispositivos. Vocês vão ver alguma coisa sobre redes RFID. Os RFIDs não necessariamente formam redes. Quando formam, são são tags centralizados. Então a ideia, por exemplo, que você tem algo como o Apple Pay, que eu consigo simplesmente pegar um device aqui e ler várias tags simultaneamente. Isso seria a coisa mais fácil de rede. Eu
estava vendo que o conceito de internet das coisas vem muito do surgimento da RFID, que queria identificar cada coisa, cada dispositivo e tal. Para conseguir colocar ele como identificável e, consequentemente, conectado. Como é que é? Eu estava vendo que o conceito inicial da internet das coisas vem junto com o desenvolvimento da RFID. Na verdade, assim, o conceito inicial de muita coisa de IoT foi pensado para ser com RFID. A gente chegou nessa... Hoje, qual é a grande questão sobre a IoT? A gente está no impasse. Como assim a gente está no impasse? A gente não sabe qual a tecnologia do formal se soltou de verdade. Porque a gente está falando de Zigbee, mas quando você vê os projetos da IoT hoje em dia, eles não estão usando Zigbee. Eles estão usando 802.11. Né? Por quê? Porque é muito mais barato, é muito mais disponível, muito mais alcance e a troca de dados é muito maior. E 90% dos projetos não estão dependendo de bateria. Então a gente só está usando Zigbee quando a gente não tem bateria mesmo. Né? E aí, quando a gente não tem alimentação mesmo. Porque se você está usando alimentação, para que eu vou usar o Zigbee? Para que eu vou usar uma rede sem fio? Né? Por que eu não estou usando um 802.11 bem tradicional, bem feião, bem bobão? Dependendo da solução, usa até um 802.3. Hã? Dependendo da solução, coloca até um 802.3, coloca o lá e... Se você já vai cabear para energia elétrica, por que você não cabeia para o resto? Tem vários bons motivos para isso. E um deles, assim, que muitas vezes um ponto de energia elétrica é mais fácil botar do que um ponto de rede. Justo. Eu tava vendo, tem muito, da revisão que eu tô fazendo, tem muita gente falando de Powerline Connect. Do PoE, né? Power over Ethernet. Não, Powerline Connect, acho que é PLC. Que é transmitir via linha de... Que é o que a gente faz para o Smart Grid. Teve muita coisa disso de Smart Grid que você não só alimentava, mas também trocava dados pela rede elétrica. Manaus só é ligada ao backbone da TIM no resto do país porque o carro passa dentro do fio dela. Mas é TIM, né, gente? Não é sério. Não, mas isso aí o cara É TIM, não é uma empresa É um séria. projeto de engenharia incrível. Mas é TIM. Já tá uma série da Discovery, de tão inovador que foi. É TIM. Não, gente, assim, nada que é feito da TIM eu levo em consideração. Mas a ideia não é você passar a fibra dentro da rede, é você transmitir os dados pela rede elétrica. Sim. Mas a gente fazia... É porque em Manaus ele passa dentro do cabo elétrico, né? Passa a fibra Não, mas é isso que a gente fazia em Smart Grid, justamente porque você já tem toda a infraestrutura elétrica pronta e a gente queria simplesmente trocar os dados, por exemplo, de Smart Meters por isso. Mas tem uma dificuldade. Tem várias dificuldades, inclusive até de padronização. É por isso que nunca vingou. Ninguém tem uma rede comercial. Mas ainda tem muita gente batendo nisso. Não, gente, olha só. Casa, rede menor. Não, gente, olha só. Mas são oportunidades, a gente tem que chegar dessa forma. Quando surge o IoT cresce junto com a RFID, mas na verdade o IoT cresce com o estabelecimento das comunicações sem fio de forma geral. Então você populariza. É o que eu falo para vocês. Essas máquinas que estão aqui na frente de vocês são seus notebooks principais? São as máquinas que vocês mais usam para trabalhar? Sim, só me importa trabalhar, cara. O resto é jogo, você tá de sacanagem, né, palhaço? Então, assim, né, se essas são as máquinas, assim, a máquina que vocês mais usam para trabalhar, ela tem conexão cabeada, nativa? Ou você... Não, hoje não mais não. Eu tô perguntando agora, só me interessa agora. Não, cara, olha só. Por que você usa conexão cabeada hoje em dia? Mais alguma coisa? Sim, servidor, talvez. Nem pra transmissão de tempo real eu uso. Você não precisa. 802.11ac, gente, já tem a taxa de 1 GB por segundo. A gente já passou dessa fase. E assim, para vocês terem noção do fenômeno que o 5G o fenômeno do 5G é o operador dizendo o seguinte: eu vou perder o custo da infraestrutura e vou transformar isso tudo em antena. Eu vou transmitir em alta taxa. Se você pega o 4G hoje e coloca dados 4G ilimitados pro teu celular, em muitos casos é melhor do que a tua rede Wi-Fi tradicional. Cara, eu tava... O rede 802.11, né? O Wi-Fi é um crime. Nos Estados Unidos, ano passado, eu tava com um plano ilimitado. Eu gastei 80 GB de internet sem throttle down em lugar algum. Eu passei por 3 estados sem problema algum. Eu bati a pico de 180. Mas você estava pagando quanto de mensalidade? Eu? É flat rate. Não, quanto? Se é ilimitado, só faz sentido ser flat rate, né? Na T-Mobile. Mas isso mental, né? Isso o plano mensal, né? Porque já vai... Não, pré-pago. Pré-pago ilimitado da T-Mobile. A Vodafone tá estreando a rede 5G dela. Isso no A rede Reino 5G. Unido. Ela tá vendendo também flat rate por 30 libras.
Fast rate 30 libras eu pago mesmo. Ainda com, sei lá, 1 hora de roaming na União Europeia. Pra quê, gente? Aí eu fico a pergunta... Uma hora de roaming dá Pra que uma isso vai conexão fazer, na gente? mão. Aí entra o seguinte, mais uma vez o seguinte, entra o caso que a gente vai comentar. Se a partir do 4G você não tem mais conexão analógica, não tem diferença nenhuma entre voz e desde a geração você não tem mais diferença entre voz e dados do teu celular. Zero. Não, tudo bem. A tecnologia permite. Não tem. Quer dizer que Não tem. Não tem. Porque a gente tá de sacanagem. Assim, não tem mais lá fora diferença. Não Lá tem. fora também. VoLTE não tá todo numa convite como a gente É bastante, sim. Então, assim, a gente já viu que a conta é ínfima, você com a voz de voz. Você já não troca mais voz pra nada, mesmo no mundo real. Assim, quantas vezes vocês recebem ligação que não é de spam? Eu recebi umas 10 ligações essa bola essa semana. Tipo assim, que a ligação que você não quer mais que cara, que quero mais, cara, tome no cu. Né? Tipo, você tomar que ele morra. Né? Tipo, porra, gente. Pelo amor de Deus. A gente já não tá mais nessa fase. E aí, conforme cresce a comunicação sem fio, como é que cresce esse trabalho de você tipo, gerenciar os seus dados? Gente, o rede sem fio é um facilitador. As operadoras querem que o 5G dê certo. O 5G é muito bom. Você poder ver em tempo real. Cara, olha só, eu fiz o IBGE todo cheio de frescura com a conexão da rede deles lá. Eles estão cobertos de razão sobre isso. Eu só dei aula usando meu 4G com conexão. E, cara, foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho um plano controle da Vivo, que deve dar uns 5 GB para mim, 6 GB, uma coisa assim, tipo. E eu não uso. Por que eu não uso? Porque ou eu estou aqui no fundão e tenho Wi-Fi, ou eu estou na minha casa e tenho Wi-Fi. O resto do tempo é flat rate. Mas vocês sabem que o quanto eu gosto dessa questão sobre nomadismo digital, o quanto eu acho interessante essa questão dessas homes off-grid. Tem várias dessas micro-houses off-grid que elas funcionam totalmente em função de conexão celular. E com umas antenas de altos dBi irados, tem uns kits maneiríssimos que funcionam à base de energia solar, que é muito legal. Gente, eu preciso de um móvel, né? Porque senão... Então, assim, isso é muito interessante ver como mudou. E aí a internet das coisas entra nesse caminho, né? Gente, vamos se ferrar. O que a gente deixou passar foi a consulta do 5G. Estava até mandando no grupo do laboratório, só que todo mundo cagou. Estava aberta uma consulta pública do 5G. Não, sim, essa foi o mês de julho, eu acho. Ou foi julho, ou foi abril e julho até o final de agosto. E aí passou a consulta pública e a gente acabou no... Depois eu vou dar uma olhada nos documentos que foram submetidos para lá. Mas que é interessante para a gente dar uma olhada no laboratório. as frequências não foram definidas. Os canais Tem que ver o que tem. Se eu não me engano, são 3 de 3,5 e 1 de 2,7 para vender, e ainda vão vender o canal de 700. Só que o canal de 700, se a Windows existir até ano que vem, é dela. Mas não só isso, né? Quando vai ser distribuído no país, entendeu? Gente, olha só. Então, assim, só pra gente ter noção que o IoT não cresce só com o RFID, mas ele cresce com todas as tecnologias sem fio. E essa é uma dependência razoável. Mesmo o LoRa, que tem uma série de vantagens, o LoRa, assim, tem muita gente que critica o LoRa falando assim, para que o LoRa só passa 5G? No mundo que eu tenho 4G e 5G, para que usar o LoRa? Tem vários bons motivos, mas eles não são para agora. A gente vai ver agora mais para frente. Tá bom? Então, assim, é interessante. Né? Vocês estão num mundo muito interessante, muito legal. Agora, eu costumo brincar o seguinte, que a gente está no cenário de IoT, no mesmo cenário que as pessoas estavam trabalhando em redes de computadores na década de 80. Os padrões ainda estão sendo estabelecidos. Então, a gente ainda pode influenciar. Então, participar do ACNIC, do ICANN, esses são momentos de participar. Estabelecer RFC, estabelecer protocolo, fazer publicação, é o melhor momento você está pensando em protocolos de IoT, em arquiteturas de sistema, é um momento mais legal.
né? IoT, os sistemas IoT eles não funcionam orientados a objetos ou estruturados como a maior parte dos sistemas funcionam. Eles são orientados a eventos, são orientados a fluxo. Então, até desenvolver para esses caras é muito diferente. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. E modifica muitas coisas. Então, né, sinalização de classe 0, né, eu vou multiplicar. O header se comunica em AM, a tag responde em FM. Né? E tudo que eu faço é trocar essas sequências chamadas Single Binary Transversal, que são os pacotes de sinalização trocados de dados. Essas aqui são as etapas, todas as tags no alcance do leitor vão enviar seus identificadores, o leitor responde com 0 e 1, ou seja, o RFID nada mais é do que um protocolo de stop and wait. Cláudio, quer dizer que esta bosta que eu li no capítulo, sei lá, 3 do Kurose ainda é válida? É. Mas o TCP não usa isso desde os anos 80? Não. Mas as pessoas usam isso? Muita coisa só precisa de um pacote. Eu só quero uma confirmação. Um keep alive. Né? Gente, mas que satanice de Satã. É que, desculpa, eu estou coordenando a Escola Regional de Sistemas de Informação, o programa da escola. Então, muita gente atrasou os papers. Né? Então, agora eu estou cobrando dessas pessoas. E agora estou sendo xingado. Ai. Deixa eu xingar. Tô gravando. Tô sendo xingado. Pode deixar. Não, mas isso fica pra posteridade. Eu quero mais que se fodam. Então, fica gravado também isso pra posteridade. Então, os leitores, eles têm padrões diferentes para países diferentes. Isso é uma coisa que não está nem um pouco padronizada. Né? Na verdade, tem vários padrões, o que quer dizer que não existe um padrão. Né? A maior parte dos leitores que a gente está comprando são padrões americanos, né? A gente está usando a faixa de 900 MHz. Isso é muito... Na verdade, eu vou dar o braço a torcer. Isso é uma coisa que eu prefiro realmente padrão americano, porque várias das coisas que a gente já usa estão nessa faixa de 900 MHz. Então, a gente tem uma vantagem competitiva aqui. Tá? Então, o sinal de 4 de LED. Para de falar da TIM, cara. Alguém está revoltado. Para de falar da TIM, cara. Não tenho mais relações com a TIM. Operadora ruim, cara. Paga bem. Que bom que paga bem, né? Tem Porque... dizer de graça. Hã? Dizer de graça. E assim... A diferença de 70 decibéis, mas eu não queria que vocês decorem isso, né? Isso aqui que é interessante. Uma possível... O RFID é a última tecnologia a última tecnologia de comunicação que ainda é cross-layer. Ela não está dividida em pilhas de protocolo. Ou você pode pensar que ela tem uma pilha de protocolo única. Aplicação, interface, tudo está dentro de um mesmo stack de software. Então, esse mais um modelo de pilha de protocolo. Então, a gente viu, tem a pilha TCP/IP que é de 4 camadas, a pilha ISO-ASIC que são 7, a pilha do Kurose que tem 5, a pilha do Sixlopan que tem 6, e aqui a pilha do RFID que tem 1. Tem a pilha do André também que eu estava falando, que também pula rede, transporte, a porra toda vai direto para a aplicação. Essa é a pilha do Zigbee. Essa é a pilha original de IoT. A pilha original de IoT você tinha camada física, enlace e aplicação. E tudo era causado pela aplicação. Isso não é um crime. Isso só quer dizer que você não consegue ter mais de uma aplicação por rede ao mesmo tempo. Isso é um problema. Então, na verdade, o que a gente, nos últimos 15 anos, tem entendido? Se a gente quer que as pilhas de IoT elas sobrevivam, na verdade, a gente tem que ter uma miríade de aplicações rodando simultaneamente. Então, sensoriar é uma infraestrutura de comunicação. É um tipo novo de entrada de dados. O sensor, ele nada mais é do que um outro tipo diferente de teclado. Da mesma forma que antigamente você trocava dados só usando teclado e mouse, agora você toca a tela de toque, agora você fala, o teu movimento passa a ser um input desse mundo digital, desse mundo cyberfísico no mundo real. Então você tem essas diferenças. Né? O sensor só é uma forma diferente de input. Eu tirei isso daqui? Aí eu tirei NFC. NFC eu falo separado. Então, pessoal, por hoje eu vou dizer, vou parar, vou conversar com todo mundo aqui.